Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da nossa série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Tivemos aqui 10 domingos estudando esse livro maravilhoso, o primeiro livro, escrito por Moisés, cerca de 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo. Nós percebemos que verdades muito importantes, que estão contidas em toda a palavra de Deus, começam ali, tem o seu esboço ali no livro de Gênesis. O tema de hoje, de volta às origens. Acho que vale a pena nesse momento a gente fazer aqui uma recapitulação, vamos lá? Recordar o que já vimos, e se você perdeu algum desses temas aí, você pode aqui no canal da Igreja Unasp PSP, voltar e assistir de novo ou pela primeira vez, compartilhar esses conteúdos, estão ali, Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. No primeiro domingo dessa série, nós estudamos o tema Quem é o Criador? Nós analisamos aquilo que a Bíblia revela sobre Deus, o Deus único que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo tema, uma semana inesquecível, vimos que a Bíblia apresenta uma semana literal de 6 dias de 24 horas, tendo ali o último dia, que foi o tema 3, como memorial dessa criação literal, o Santo Sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. O 4º tema foi a Bíblia e o sexo. Nós vimos então que no Gênesis encontramos ali a instituição do sagrado casamento, envolvendo um homem e uma mulher, Adão e Eva. 5º tema, dicas do fabricante. Nós vimos então que a Bíblia também nos ensina como ter saúde, um estilo de vida saudável. Deus quer que tenhamos saúde física, mental e espiritual. Vimos em seguida o capítulo mais triste da Bíblia, capítulo 3, mas que mesmo lá há um lampejo de esperança. E esse lampejo nós vimos no tema 8, a semente da esperança. Antes disso, também estudamos o tema da morte na Bíblia. A mentira que Satanás introduziu no Éden, quando disse para Eva que ela não morreria, mesmo que pecasse. Mas infelizmente, nós vimos os resultados disso. Só que Deus prometeu que na volta de Cristo haverá a ressurreição dos mortos. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador vão ressurgir para a vida eterna. Domingo passado, estudamos o tema intervenção divina. E nós percebemos que não só na volta de Cristo haverá uma intervenção celestial nesse planeta, mas ao longo de toda a história, o Espírito Santo de Deus vem intervindo na vida daqueles que aceitam o seu trabalho, a sua obra maravilhosa na vida deles. Nós vimos que Jesus, quando subiu para o céu, deixou conosco aqui esse Consolador maravilhoso, que nos prepara, nos motiva, nos faz viver uma vida de santidade enquanto aguardamos a volta de Jesus. E hoje, então, o tema é de volta às origens. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, 1 a 4. Apocalipse 21, 1 a 4. Nós até conhecemos já esse texto, nós já o lemos aqui na nossa série. É aquele texto que diz que vi novo céu e nova terra. João está narrando isso. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi grande voz, uma voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Que maravilha! E diz aqui que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa promessa? Feche os olhos e vamos conversar com o nosso Criador. Pai bondoso, muito obrigado porque encontramos essas promessas maravilhosas em Tua Palavra. Muito obrigado porque prometeste que um dia Tu vais recriar este mundo, este planeta, para que seja nosso lar eterno. Obrigado porque aqui João nos dá um vislumbre dos novos céus e nova terra, nos quais a justiça habitará para sempre. Obrigado, Senhor, por essas promessas. Que nesta noite essas promessas aqueçam o nosso coração e possamos sentir o desejo de estar preparados para esse grande dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Continue com a sua Bíblia aberta. Vamos agora para Isaías capítulo 65. Vamos ao Antigo Testamento. Isaías, o finalzinho do livro é um trecho apocalíptico também, porque ele narra aqui algumas coisas com respeito à nova terra. Isaías 65 e 66. Versos 17 e 18. Isaías 65, 17 e 18. Já encontrou aí na sua Bíblia? Ou no seu celular? Ou no seu tablet? O importante é estar com o texto aí junto com você. Diz assim o autor inspirado: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Aquilo que João disse no Apocalipse, né? Isaías aqui também está falando. E não haverá lembrança das coisas passadas, coisas tristes, né? Jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se, porque sempre, para sempre, no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Agora vamos para o verso 25. Veja o que diz aqui: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha, ou grama, como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum dano em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha essa foto aqui na tela. Essa será a realidade do mundo que virá. Nunca mais veremos cenas tristes de leões, tigres caçando outros animais. O cordeirinho vai pastar junto com o leão. Nós poderemos brincar com os animais, eles não terão mais medo do ser humano e nem nós deles. A harmonia que havia no Éden perdido será restaurada. E nessa terra maravilhosa nós encontraremos um lar de paz. Eu gosto de trazer de algumas viagens que faço alguns souvenirs, algumas lembranças. E numa dessas viagens eu trouxe essa estátua aí, que você está vendo na tela, que hoje está lá em cima do piano na sala da minha casa. Um leão e um cordeiro. E eu gosto de passar pela sala e, quando saio de casa ou quando entro em casa, olhar para essa estátua, porque ela me faz pensar no que foi, no que deve ser e no que um dia voltará a ser. Essa simples estátua me faz pensar naquilo que nós perdemos, mas também me faz pensar naquilo que nós vamos receber de volta, o Éden restaurado. Um dia eu sei que essa estátua vai ser uma realidade. O leão vai pastar com o cordeiro. Como é bom saber disso. Wernher von Braun, o inventor dos foguetes que levaram o ser humano à Lua, disse certa vez: pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Pertencemos ao lugar aonde queremos ir, não onde estamos. Então, se você deseja realmente um dia estar no céu e depois na nova terra, você é de lá, você não é daqui. Por isso Jesus disse que, embora tenhamos que amar as pessoas do mundo, nós não somos deste mundo. Nós temos que sempre pensar que somos cidadãos do reino eterno de Deus. Estamos aqui de passagem e aqui somos apenas embaixadores, representantes de Cristo, para pregar àqueles que ainda precisam ouvir essa mensagem maravilhosa. Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Eu quero ir para o céu. Você também quer? Então nós pertencemos a esse reino maravilhoso. Eu quero falar agora rapidamente de dois cientistas que marcaram a minha adolescência. Antes de eu me tornar adventista, eu fui evolucionista, darwinista, e lia muito esses autores. Um deles, Carl Sagan, um grande astrônomo norte-americano, evolucionista, ateu, escreveu vários livros, era um grande popularizador da ciência, falava nas mídias, né? Naquele tempo não tinha redes sociais, mas ele escrevia, dava entrevistas, procurava tornar simples coisas complexas. E nisso realmente ele era invejável. Ele nasceu em 1934 e morreu em 96, vitimado por um câncer. Carl Sagan era ateu, mas tinha uma grande esperança de um dia encontrarmos, como espécie humana, uma raça alienígena superior que, quem sabe, poderia até nos ajudar a sair desse atoleiro em que nos metemos. Carl Sagan era ateu, mas tinha fé de que um dia faríamos contato. Tanto é que ele escreveu um livro, virou filme, com exatamente esse título, Contato. Era a grande esperança dele. Morreu sem vê-la realizada. Outro grande nome da ciência, Stephen Hawking. Há dois livros que
foram publicados e contam um pouco da história dele, dos casamentos que ele teve. Um é Stephen Hawking, Minha Breve História, uma autobiografia, e o outro, A Teoria de Tudo, que foi escrito pela primeira esposa dele, a Jane Hawking. Hawking nasceu em 42 e morreu em 2018. Ele tinha uma doença degenerativa, neurológica. Escreveu também alguns livros, ocupava a cadeira lucasiana lá em Cambridge, que foi inicialmente ocupada por Isaac Newton. Realmente uma grande mente, um grande cérebro, um grande cientista. Também tinha essa esperança, era ateu, e também tinha essa esperança de que um dia a raça humana encontraria alienígenas, uma raça de fora daqui, e isso mudaria a nossa história por completo. Morreu sem ter essa esperança realizada. Era ateu, como eu disse, assim como Sagan e muitos outros, mas tinha fé em alguma coisa além daqui, além da Terra. Eu orei muitas vezes por Stephen Hawking, orei muitas vezes por ele. C.S. Lewis, um ex-ateu, esse passou por outra experiência, porque ele se converteu quando era adulto, e era um grande cérebro também, professor em Oxford, de literatura, um homem tremendamente inteligente. Tem um encontro com Deus, e passa a escrever muitas coisas relacionadas com religião, teologia e Bíblia, livros maravilhosos, como, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples. E ele diz num de seus livros o seguinte: as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome? Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar? Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. O que fica claro nesse texto é que, mesmo que o ser humano alcance fama, poder, desfrute de prazeres que esta vida pode oferecer, chega um momento que ele percebe, se é que já não percebeu, que isso não satisfaz. Salomão é prova disso. O rei Salomão teve tudo que este mundo pode oferecer. E no fim da vida escreve um livro azedo, com o título Eclesiastes. E ele diz ali que tudo é vaidade. Prazer, a vaidade ali, a palavra é rebel, quer dizer fumaça, neblina, algo que se desvanece rapidamente, que passa. Então, prazer passa, poder passa, dinheiro e fama passam. O que fica? Aquilo que só Deus pode preencher. Eu sei que isso pode parecer um tanto clichê, mas é a pura verdade. Um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Quando eu vejo ateus colocando a esperança deles em alguma coisa ou algo transcendente, eu vejo esse vazio clamando por preenchimento. Quando eu vejo seres humanos que têm tudo nesta vida, mas ainda se sentem insatisfeitos, vazios, é esse clamor da alma pelo transcendente, pelo Deus infinito. Eles têm saudade de algo que eles não sabem o que é. A Bíblia mostra o que é, o lar que nos aguarda. Eu lembro quando esse filme Avatar foi lançado, em 2009, uma tia da minha esposa foi assistir a esse filme no cinema. E ela contou depois para nós a história e disse assim, isso me marcou. Ela disse assim: não dava mais vontade de sair da sala de cinema. E eu perguntei: mas por que, tia? É um mundo tão maravilhoso, tão bonito, de tanta harmonia, até o ser humano chegar lá, que dá vontade de ficar lá e morar lá para sempre. Aí eu tentei pregar para ela e falei assim: tia, você sabe que a Bíblia fala que existe um mundo melhor do que o mundo de Avatar, muito melhor, e não é um filme, é uma realidade? Aí ela quis mudar de assunto, e é interessante como as pessoas às vezes se permitem ser tocadas, enlevadas, né, por ficções, mas quando você fala de algo que virá e é real, porque Deus empenhou sua palavra, alguns não querem ouvir. Mas não chega nem aos pés, né, esse mundo da ficção, daquilo que Deus prometeu para nós. Mas quando pessoas dizem isso é porque elas revelam o vazio, uma saudade de algo que elas não sabem o que é. Uma vontade de voltar para o jardim, mas não conhecem o caminho. Precisamos apontar o caminho para elas. Eu vou ler agora para vocês algumas citações, e de propósito não vou revelar os autores. Quem disse isso? Tente imaginar. E veja em todas elas um clamor silencioso ou até escancarado do coração que precisa de algo especial.
Veja só o que disse esse pensador: antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo palavras ao Deus desconhecido. Ele faz referência a Atos 17, né? Teu sou eu, embora até o presente eu tenha me associado aos sacrílegos, ou aos sacrilégios. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido, tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, ó, o incompreensível, mas meu semelhante, eu quero te conhecer, quero servir só a ti. Você consegue imaginar quem disse essas coisas? Quem escreveu essas palavras? Quem pôs para fora esse clamor profundo do coração? Eu vou te mostrar. Ele, Friedrich Nietzsche, um conhecido filósofo alemão ateu. Em algum momento ele revelou, expressou esse vazio da alma, esse anseio por servir ao Deus de quem ele procurava fugir. Outro texto, aliás, outra experiência, né? Apesar de uma vida de negação a Deus, em 1849, Heinrich Heine, outro filósofo alemão ateu, fez uma declaração que espantou a muitos. Ao arqueólogo Fernando Meyer, que no outono daquele ano visitou Heine, gravemente enfermo e paralítico devido a sífilis, ele tinha uma vida muito dissoluta, o filósofo declarou o seguinte para o seu amigo, abre aspas: pode acreditar, meu amigo, pois é Heinrich Heine quem lhe confia em seu leito de morte. Após longos anos de madura reflexão, depois de considerar atentamente tudo quanto sobre a matéria se tem falado e escrito em todas as nações, cheguei à certeza de que existe um Deus, que é o juiz de todas as nossas ações, de que a nossa alma, aqui ele comete um erro teológico, mas enfim, nossa alma é imortal, já vimos que não é assim, e existe uma vida no além, onde o bem é premiado e o mal é castigado. Não tivesse eu essa fé, persuadido da incurabilidade do meu mal, já há tempo teria posto um fim à minha miserável existência. Teria se suicidado, né? Agora sim, vejo claramente, e quem me conhece, me vê, pode dizer que não falo por coação ou com espírito nublado, mas numa hora em que as minhas faculdades estão tão robustas e arejadas como em qualquer tempo anterior. Louvado seja Deus, porque no fim da vida, Heinrich Heine teve um encontro com Jesus, teve um encontro com Deus. Sabe, eu li anos atrás o livro O Ateísmo Moderno, escrito por George Sigmund, um teólogo e filósofo católico. E nesse livro, o George Sigmund faz ali, conta a história de vários filósofos famosos, como Hegel, Kant, Nietzsche, Heine. E ele mostra que muitos desses filósofos, no fim da vida, quando do alto da sua maturidade, reconsideraram o ateísmo da juventude. Na juventude, cheios de arroubos, cheios de energia, de revolta, de vontade de causar, como dizemos hoje, muitos deles escreveram coisas e disseram coisas que nos fazem perceber assim um ateísmo revoltado até. Mas muitos desses, repito, no fim da vida, com a maturidade, reconsiderando as coisas, como Heine, acabaram reconhecendo que estavam errados e se voltaram para Deus. A alma clama por Deus. Deus nos criou para adorá-lo, para reconhecê-lo. Enquanto essa peça não se encaixa em nossa vida, ela é incompleta, ela é insatisfatória. Outras palavras, tente imaginar quem disse isso. Tu vieste para libertar a raça humana da morte e da infelicidade, para que pudesse haver bênção e ventura em toda parte. E então, na tua próxima vinda, ele até sabia da volta de Jesus, veja só, tudo será diferente.
e a cada homem darás a sua parte. Você consegue imaginar quem disse isso? Foi ele, Friedrich Engels, juntamente com Marx, autor do Manifesto Comunista, ateu, mas em algum momento da vida ele deixou escapar esse clamor e disse ali que sabia que Jesus ia voltar, e então tudo seria colocado em ordem. Outras palavras interessantes: o homem, o único ser que não atingiu a sua finalidade, o único membro de toda a criação que é indigno do que Deus criou, mas o Criador benigno não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu Filho, através do qual proclamou: agora estáis purificados pela palavra que vos anunciei. E aí, você imagina quem disse essas palavras tão bonitas? Foi este senhor, Karl Heinrich Marx. Ateu, dizia que a religião é o ópio do povo, dizia que era uma ilusão, mas em algum momento, em sua juventude, quando ainda tinha fé em alguma coisa, ele disse aquelas palavras: clamor da alma, desejo do coração, percepção de que as coisas humanas são limitadas. Nando Reis é um músico brasileiro, escreve também para jornais. Anos atrás escreveu um artigo no estado de São Paulo. Eu li esse artigo, achei interessante, mas também naquele momento eu orei por ele. Veja o que ele diz aqui. Nando Reis se declara ateu também. Ele escreveu: infelizmente, não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Eu gostaria de poder dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me vi impotente diante de tantos perigos, quando temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Eu me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Nesse dia, quando li esse artigo, tive vontade de dar um abraço nesse homem e dizer assim: você não está sozinho. Você pode compartilhar com o seu Pai Celestial suas angústias, seus medos, suas frustrações. E ainda que, por algum motivo nesse mundo horrível, você ou seus filhos venham a perder a vida, se aceitarem o plano de Deus, isso não será para sempre. Deus prometeu nos ressuscitar no último dia. Clamor do coração, vazio da alma, desejo por algo transcendente que esta vida aqui não consegue preencher. Sabem, Viktor Frankl, um grande autor, psicanalista suíço, escreveu livros maravilhosos. Ele esteve em campos de concentração na Alemanha, quando da Segunda Guerra Mundial, e ele percebeu, como estudioso do comportamento humano, que os judeus que estavam lá no campo e depois sobreviveram, eram justamente aqueles que tinham uma esperança, que tinham um sentido na vida e que esperavam depois do campo, depois da guerra, retomar sua vida. Aqueles que iam perdendo a esperança pelo caminho iam morrendo também. Depois o Viktor Frankl desenvolve uma escola de psicologia chamada logoterapia. No livro A Presença Ignorada de Deus, ele disse o seguinte: somente a pessoa espiritual estabelece a unidade e totalidade do ente humano. Ela forma essa totalidade como sendo biopsico-espiritual. Somente a totalidade tripla torna o homem completo. O que esse estudioso, psicólogo está dizendo é que somente quando nós contemplamos, damos atenção a essas nossas facetas da existência, que são a faceta espiritual, a faceta física, mental, emocional e social, quando nós contemplamos essas áreas é que nos tornamos seres completos mesmo. As pessoas que negligenciam sua espiritualidade em algum momento vão se dar conta de que a vida não foi plena como deveria ser. Ao vazio clama por alguma coisa, mesmo que sejam extraterrestres.
mas o vazio está lá. Então esse estudioso diz, somente o ser triplo. E na verdade isso Ellen White no século XIX já dizia também, em outras palavras, né? Natureza física, mental e espiritual. Que quando nós contemplamos essas faces da existência, nós nos tornamos pessoas plenas, felizes, não totalmente, porque na verdade, dizer que alguém pode ser plenamente feliz nesse mundo de pecado é uma ilusão. Mas Deus nos ajuda a administrar o vazio, essa insatisfação, até aquele dia, quando nós então seremos plenamente satisfeitos na eternidade. O problema é não ter Deus na vida e não saber administrar essa frustração, esse vazio, essa incompletude. Aí muitas pessoas tiram a vida, muitas pessoas buscam soluções que não são solução, como drogas, comportamentos de risco e coisas desse tipo, até chegar ao fundo do poço. Bem, recomendo a vocês esses livros de Viktor Frankl. Para a gente caminhar agora para o fim dessa nossa série mesmo, eu quero lhes apresentar cenários do fim que são propostos, né, por pessoas que não creem na palavra de Deus, cientistas, cosmólogos, astrônomos. Basicamente, são 3 os cenários, eu quero que você analise isso agora e pense se você gostaria de participar de algum deles. Primeiro, segundo a concepção aí mais conhecida, né, da origem do universo, Big Bang, o universo estaria em expansão. Se não houver matéria suficiente para conter essa expansão, o universo e tudo que nele há vai se contrair, tudo vai voltar para um ponto inicial e chega um momento que haverá um Big Crunch, o oposto de Big Bang. Toda a matéria do universo, toda a energia e matéria do universo concentradas num ponto de densidade infinita. Então a opção 1 seria a vida que eventualmente existir nesse universo daqui a 15, sei lá quantos bilhões de anos, ser esmagada num mega buraco negro. Calma, tem outra opção. Se não houver matéria suficiente para conter essa expansão, o universo vai se expandir indefinidamente. As estrelas vão queimar seu combustível, não haverá mais energia disponível, portanto o universo será um local inóspito, não haverá vida possível aqui. Primeira opção, lembra? Morrer esmagado num buraco negro. Segunda, morrer congelado sem vida no universo sem energia disponível. Calma, tem outra ainda. Há uma terceira opção. Muito antes do fim do universo, dizem os astrônomos que o nosso Sol, uma estrela que não é tão grande assim, tão massiva assim, não vai explodir como supernova, mas ele vai, num último suspiro, expandir, e nessa expansão ele engole, ele torra Marte, Vênus, Terra, e depois ele implode, ele murcha e se torna uma estrela anã. Então a terceira opção, olha só, morrer torrado pelo Sol. O que você prefere? Esmagado por um buraco negro? Morrer congelado num universo sem energia, vida? Ou queimado, torrado por nossa estrela? Não há esperança. Você percebe? Por isso que a filosofia de alguns é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque se pensarem no futuro distante, saberão que a humanidade, o universo, estão fadados ao esquecimento. Tudo de que nos orgulhamos tanto aqui na Terra, as nossas grandes realizações, as pirâmides, a Torre Eiffel, tudo o que fizemos de bom e marcou a história, ficará esquecido. Ninguém saberá que estivemos aqui. Não é triste pensar desse jeito? E muito antes disso, teremos morrido. E se nós cremos como creem aqueles que não creem, acabou. Acabou para nós. Graças a Deus, este livro maravilhoso traz uma esperança real. Essa esperança é a volta de Cristo. Essa esperança é o dia do encontro com o nosso Criador. Lá no Apocalipse, nós encontramos textos maravilhosos, como por exemplo Apocalipse 22, que diz que nós contemplaremos o nosso Deus face a face. E aqui, o texto com o qual eu encerro, Eclesiastes 3:11, diz assim: Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. É por isso que você não pode ser totalmente feliz aqui, porque só na eternidade nós seremos plenamente felizes. Mas tem muita coisa boa para nós aqui agora já. Jesus disse: eu
quero que vocês tenham uma vida em abundância, uma vida de esperança, uma vida plena, com uma missão específica. Se nós encontrarmos essa esperança real, tudo fará sentido em nossa vida. Você aceita o plano de Deus para a sua vida? Você aceita o resgate que foi pago por você na cruz? Você aceita a graça salvadora de Jesus? O que eu aprendo de Gênesis, ou dos primeiros capítulos desse livro maravilhoso, é que Deus planejou tudo de bom para nós. É que Deus tinha um plano maravilhoso. Foi momentaneamente quebrado pelo pecado, mas Deus promete a restauração. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia falam do que nós tínhamos e perdemos. Os 3 últimos capítulos do Apocalipse falam do que não é nosso, mas um dia será. Teremos de novo acesso à árvore da vida. Teremos de novo acesso ao nosso Deus face a face. E teremos a vida eterna de paz, harmonia e justiça. Entre uma coisa e outra, entre o começo e o fim, nós temos muitas histórias, muitas parábolas, muitas vidas narradas, mostrando o que acontece quando as pessoas se entregam ao plano de Deus. Que nós nos entreguemos ao nosso Senhor e participemos desse futuro glorioso prometido em sua palavra. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado, porque tua palavra nos mostra que no fim tudo dará certo. Se ainda não deu, é porque não chegamos ao fim. Obrigado, Pai, porque a Bíblia nos abre janelas de esperança, porque nós acabamos de rever a promessa da volta de Cristo e nós queremos estar preparados para esse grande dia. Ficamos tristes pelo que perdemos lá no Gênesis, mas felizes pelo que ganharemos de volta lá no Apocalipse. Abençoa, Pai, essas pessoas que acompanharam esta série, que possamos firmemente estar apegados a Ti, para que quando Cristo voltar, nós possamos subir com Ele para o céu e depois de 1000 anos, receber de presente a terra recriada. Nós cremos nisso porque nós cremos no Deus Criador. O mesmo Deus que criou este mundo e a vida nele é o Deus que vai recriar este mundo para ser o lar eterno dos remidos. Ó Pai, muito obrigado por essa esperança. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou essa série, Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Eu espero de todo o coração que tenha sido uma bênção para você, tanto quanto foi para mim. Continue acompanhando as programações aqui do NASP Campus São Paulo, os sermões, as pregações. Compartilhe esses conteúdos para alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, a fim de que elas tenham a mesma esperança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.